Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa sexta-feira temos uma grade mais voltada para a Alemanha, um pouco também para a Arábia Saudita, campeonato italiano, mas principalmente segunda e primeira divisão da Alemanha. Uma grade um pouco mais tranquila, depois dessa correria ao longo da semana com Liga dos Campeões e também Conferência Europa League e Campeonato Brasileiro, né? Essa sexta-feira meio que antecede um grande final de semana com o final de Libertadores. Então teremos um sábado muito cheio, um domingo muito cheio. Então dá pra gente dar uma descansada, digamos assim, numa grade um pouco mais reduzida e depois acabar se preparando para uma tempestade, né? A famosa tranquilidade que antecede a tempestade. Nessa sexta-feira, eu tô muito curioso em acompanhar o Al Nassr porque tá cada vez mais interessante de assistir o Cristiano Ronaldo em busca do seu 1000º gol. Se não me falha a memória, são 913, faltam 87. Pode ser que tenha atualizado alguma coisa, mas se não me engano, faltam 87 gols para o Cristiano chegar aos 1000 gols e tem acontecido de maneira natural. O Cristiano está marcando média ali de 1 ou 2 gols por jogo, né? Tanto na Liga dos Campeões da Ásia, como também no Campeonato da Arábia Saudita. O Al Nassr, em relação a título, é muito difícil, né? O Al Hilal e o Al Ittihad já dispararam na frente. A quantidade de vitórias do Al Nassr é pequena. Nos confrontos diretos ele não tem conseguido tirar, então muito provavelmente o foco aqui vai ser o Cristiano mesmo marcando seus gols, se ele for jogar, né? Tem que ver se ele vai estar disponível ou não. Na primeira divisão da Alemanha, o São Paulo pega o Kiel, aqui um confronto de duas equipes que subiram recentemente para a primeira divisão, praticamente um confronto de segunda divisão dentro da primeira divisão e outros jogos complementares. Vai ser um planejamento bem mais curto, prometo, tá bom? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 29 de novembro. Vamos começar o nosso planejamento 11h40, horário estranho, né, da Arábia Saudita. É claro que tem a questão do fuso horário, mas 11h40 não é um horário que eu tinha visto até o momento ao longo dessa minha jornada de trabalho aqui nas apostas e no trade. Mas, enfim, é um horário novo, a gente nunca viu de tudo, tá sempre aprendendo, né? 11h40 da manhã, o Al Nassr enfrenta o Dunk ou o Damak, depende do site que você acessa, né? O Damak, acho que mudou o nome, era Dunk. Ele tá aqui na 11ª colocação, não é um time tão fraco, mas fora de casa é bem acessível e enfrenta o Al Nassr que dentro de casa poderia estar melhor se não fosse o início ruim ainda no trabalho do Luiz Castro, mas um time que tem dado resultado principalmente no primeiro tempo. E o meu foco, como eu falei para vocês, eu não escondo, são os jogos do Cristiano Ronaldo, né? E aí vale a consulta se ele tá em campo ou não, né? Eu lembro que depois que ele fez o 1000º gol, se não me falha a memória, ou foi contra a Croácia ou foi contra a Escócia, tá? Eu não tenho certeza. Mas de lá para cá ele vem marcando em quase todos os jogos, né? Isso acendeu ainda mais a vontade do Cristiano. Contra o Al Ahly não marcou, contra o Al Ittifaq conseguiu marcar um gol de pênalti, mais um contra o Al Wehda aqui, segundo gol. Depois o Rayyan na Liga dos Campeões da Ásia, que é muito importante essa competição, principalmente para o Cristiano, um dos maiores campeões da Liga dos Campeões. Seria muito interessante ver o Cristiano chegando longe na Liga dos Campeões da Ásia. Depois deu uma assistência e marcou mais um gol aqui na Liga da Arábia Saudita. Aí na data FIFA, novamente, tivemos várias datas FIFAs durante esse período do final do ano, né? Por conta do calendário. Mais um gol contra a Polônia. Passando para outra página, não marcou contra a Escócia, marcou contra o Al-Shabaab. Ficou 2 jogos sem marcar, mais um aqui e voltou a marcar contra o Al Ain. Depois marcou 2 gols de novo numa data FIFA, de pênalti e um gol normal. E agora, novamente, na Arábia Saudita e mais 2 agora na Liga dos Campeões da Ásia. Então, a média, muito provavelmente, está dando aqui coisa de um gol por jogo. Vou até contar, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aqui embaixo, 8, 9, 10, 11, 12. Então, foi aqui, ó. Foi provavelmente aqui, contra a Croácia, que ele fez o gol de número 900, né? Se eu falei 1000º, eu falei besteira. O gol de número 900 foi contra a Croácia e aí ele começou com a Escócia 901 e assim vai. E me parece algo natural a gente acompanhar essa trajetória do Cristiano até o 1000º gol dele, né? E ele deve estar, obviamente, muito entusiasmado e duvido muito que ele queira ficar de fora de um jogo dentro de casa contra uma equipe acessível. Quer ver? Olha o desempenho do Dunk ou do Damak fora de casa. 4 derrotas, 1 vitória apenas no último jogo. Essa vitória foi contra a equipe do Al Wehda por 3-2, ainda assim tomando o gol. O Al Wehda tá aqui quase dentro da zona de rebaixamento, né? Então, uma equipe até acessível.
O Al Nassr, o que me chama a atenção, é uma equipe que sai na frente com muita frequência. Perdeu o último jogo dentro de casa, se não me engano, foi de virada para a equipe do Al-Qadisiyah. A gente até chegou a comentar também que o Al-Qadisiyah é um bom visitante. Quer ver? Ó, fora de casa, o Al-Qadisiyah está aqui, ó, como quinto melhor visitante. O Al Nassr acabou perdendo, mas é um time que saiu na frente de novo nesse jogo, sai na frente com muita frequência, não falhou em marcar em nenhum jogo. E no primeiro tempo, tem um primeiro tempo muito sólido contra um primeiro tempo bem mais acessível do Dunk, né? Então, se você é um trader por aqui, vale a pena ficar de olho nesse back favorito. Lembrando, como eu venho falando nos últimos planejamentos, né? Desde que você tenha metodologia, não é hora no meio do jogo de você criar um método. Se você tem metodologia, vale a pena você explorar esse back favorito. Dá para pensar numa vitória do Al Nassr no HT? Tá. Aí para você que é um punter com uma cotação um pouco mais elevada, depende da sua taxa de acerto, mas dá sim para pensar nisso. No segundo tempo, o Al Nassr já tem uma queda de rendimento, passa a sofrer mais gols, passa a ter mais derrotas que vitórias, e o Dunk também cresce ofensivamente, então me parece um pouco mais arriscado trabalhar o segundo tempo. Claro, você pode pensar na questão de favoritismo, se você é um punter, tentar pegar uma vitória do Al Nassr com uma odd mais alta, talvez o Al Nassr atrás do placar, ou até mesmo um jogo empatado no final do jogo. Quer ver os momentos onde o Al Nassr mais marca gol? Ó, principalmente aqui dentro do primeiro tempo, no meio do primeiro tempo. E é uma equipe que sofre com muita frequência no início da segunda etapa, pelo menos em casa. O Dunk já sofre com mais frequência nos finais da partida, então para você que gosta de trabalhar gols, ou até mesmo essa questão da vitória tardia do Al Nassr, pode ser interessante. Mercado de gols, 80% dos jogos do Dunk fora com over 2,5, 100% dos jogos do Al Nassr em casa também com uma situação de 2 gols. A cotação é muito ruim para pré-live, só indico se for para trabalhar ao vivo. O 2,5 me agrada se o Al Nassr estiver na frente e se tivermos uma combinação aqui de uma odd interessante. Então, o Al Nassr marcou cedo e provavelmente ali o Dunk está vindo para cima, o Al Nassr está saindo para contra-atacar a partir dos 60, 70, tentar buscar 2 gols com uma cotação mais elevada, pode ser um cenário interessante, tá bom? Vou colocar aqui então como um provável pelo menos 2 gols, mas claro, você já entendeu o contexto de trabalhar no mínimo 3 se for um cenário com uma cotação boa, tá bom? Segunda divisão da Alemanha, nós temos 2 jogos, Magdeburg e Hertha Berlim, Schalke e Kaiserslautern. O Magdeburg com o Hertha Berlim, temos um jogo completamente parelho aqui, né? O Schalke a gente tem um leve favoritismo. Na questão de classificação, o Magdeburg está próximo dos líderes, é o 6º colocado, não tem tantas derrotas ainda na competição. Dentro de casa, não consegue ter um desempenho decente. Olha que loucura. Então é um time que tem todas as suas vitórias conquistadas fora de casa. Olha isso. Magdeburg é o melhor visitante da competição, com 5 vitórias em 7 jogos, mas é o pior, ou um dos piores. Dá para até considerar um dos piores, né? O pior, por não ter vencido nenhuma. Foi a única equipe dentro de casa que não venceu nenhuma ainda na segunda divisão da Alemanha. Como confiar, então, no Magdeburg? Ah, mas é um excelente visitante, mas está jogando em casa. Vamos dar uma olhada no Hertha. O Hertha, na 12ª colocação, fora de casa, é um dos melhores visitantes. Tem 3 vitórias, 1 derrota. É uma equipe que sofre com frequência, é verdade, mas tem um desempenho fora bem melhor do que o Magdeburg em casa. Olha só, o Magdeburg, apesar de não ter vencido nenhuma, ele só perdeu uma. Então aqui a gente tem um contexto de, opa, peraí, não é que seja uma péssima equipe, ela pontua, mas não vence. O Hertha só teve uma derrota, já tem bem mais vitórias, sai mais na frente do placar, falhou em marcar em nenhum jogo. O Magdeburg já falhou em marcar com mais frequência, tem mais gols marcados, mais que o dobro, né? Quase praticamente o mesmo número de gols sofridos. Me chama uma atenção muito mais para gols nesse jogo do que propriamente para o mercado de match odds. Até porque a segunda divisão você trabalhar mercado de resultados me parece uma pegadinha, pelo menos comigo foi assim, tá? Então eu olharia nesse jogo para uma situação, primeiro, de ambas marcam, esse jogo que acontece 2,5, cotação horrorosa no pré-live, não aconselho trabalhar com essa cotação. Ah, Theo, mas e se o gol sair cedo? Aí acabou, né? A oportunidade passou e já era. Não dá pra gente pegar todas. Tentar esperar uma cotação mais elevada. Como o Hertha Berlim costuma sair bastante na frente do placar e o Magdeburg nunca venceu em casa, com o Hertha na frente, pode ser interessante pensar também num cenário de 2,5 gols. Aí é um combinado, né? O Hertha na frente, dou uma olhada para ver se o Magdeburg tá se expondo. E aí, eu fico de olho para trabalhar um 2,5 com uma cotação mais elevada. Me parece um cenário interessante. Mercado de resultado final para trabalhar correção de preço na segunda divisão ou trabalhar a favor de uma equipe ou outra, eu não aconselho. 4:30 da tarde na primeira divisão da Alemanha, nós temos 2 times que estão passando por uma situação terrível. Subiram agora recentemente para a primeira divisão. E olha só, o São Paulo está na 16ª colocação, zona de relegation. Nesse caso, se terminar desse jeito, vai ter que disputar um playoff com o 3º colocado da segunda divisão para tentar permanecer na primeira. E o Holstein Kiel está na 17ª colocação nesse momento rebaixado. São 8 derrotas para o Kiel, 7 derrotas para o São Paulo. A única diferença aqui é que o São Paulo sofreu
metade dos gols praticamente que o Rostenkiel sofreu, mas também marcou praticamente metade. É aquele tipo de jogo onde você encontra uma qualidade na menor dificuldade de cada um. Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos o seguinte, ó. 11 gols sofreu o time do Rostenkiel fora de casa. Dentro de casa, o São Paulo sofreu apenas 6. Então, o São Paulo é menos pior. É mais ou menos isso, tá? Nenhuma vitória para nenhum dos dois lados. Quantidade de derrotas e empate idêntica dentro e fora de casa. O time do Kiel saiu na frente uma vez, mas curiosamente não falhou em marcar. Ele não falhou em marcar em nenhum jogo, mas não venceu nenhuma partida, ou seja, quando tá na frente toma um empate, quando tá atrás consegue fazer o seu gol, mas não consegue vencer. Isso é curioso. Sofre gol em todos os jogos, marca gol em todos os jogos. Pelo menos foi assim nos 5 jogos que disputou fora de casa. Já o São Paulo não marcou gol em nenhuma partida dentro da sua casa. Que loucura. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha isso. 3-0 contra o Mainz, 0-0 contra o Wolfsburg, perdeu por apenas 1-0 para o Bayern, poderia ter sido mais, mas não fez gol. Impressionante. Claro que isso vai mexer bastante com a questão de aproveitamento de finalizações, porque a equipe não fez nenhum gol, não dá para quantificar. Mas o que me chama a atenção nesse jogo é que uma das equipes ela é muito mais favorita que a outra. Não dá para entender, porque dentro de casa, ó, na classificação, o time do São Paulo é um dos piores mandantes. E fora de casa, o Rostenkiel é um dos piores visitantes. O que faz com que essa cotação do Kiel esteja a 1,83? Para mim, então, é um favorito que pode se complicar, né? Ele pode até vencer o seu jogo, mas com essa cotação de 1,83, eu jamais olharia para o mercado de resultados aqui. Outra coisa que você pode ficar de olho, além de trabalhar uma correção de preço, né? Porque já é a primeira divisão e aí pode ser interessante, afinal de contas, se o Kiel começa um pouquinho melhor, essa cotação do São Paulo já dispara para 2, né? Outra coisa interessante é você trabalhar na questão dos gols. Se o Rostenkiel não falhou em marcar e também não falhou em sofrer em nenhum jogo, mesmo que o São Paulo não tenha marcado nenhum gol, me parece interessante pensar no mercado de gols por aqui. A situação de ambas marcas me parece interessante, porque o adversário que o São Paulo vai pegar dessa vez, ele é acessível, ele permite gol, ele tem uma quantidade de gols sofridos bem elevada no total, e ele é uma equipe que também produz. Então, esse ambas marcas me chama a atenção. Eu não olharia tanto para um cenário de 3,5. Eu acho que o 2,5 gols pode ser um cenário legal no segundo tempo, se esse jogo tiver 0-0 ainda, tá? Mas confesso que me chamou a atenção na hora de trazer esse jogo pela cotação do São Paulo a 1,83, sendo que é uma equipe tão frágil dentro de casa. Será que é porque o mercado viu que o São Paulo tomou apenas um gol do Bayern? Será que isso é o suficiente? Estranho, né? Enfim, para mim é uma cotação bem esmagada, mesmo que o São Paulo vença esse jogo, não é uma cotação assim tão justa. Vamos finalizar falando de Premier League. Aqui sim uma liquidez bem interessante, o Brighton bastante favorito contra a equipe do Southampton. E olha que curioso, 1,40 é a cotação do Brighton, esse jogo acontece às 5 horas da tarde. Olha que diferença aqui no PDF de apoio, quando você bate o olho numa equipe e em outra. O Brighton invicto dentro de casa e já pegou várias equipes interessantes. Deixa eu ver se a gente consegue ver os últimos confrontos aqui do Brighton em casa. Olha só, venceu a equipe do Tottenham, perdeu para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa, venceu a equipe do City, empatou com o Forest, que é uma das sensações do campeonato. Então só de ter vencido o Tottenham, o City e ter perdido por apenas um gol aqui para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa, a gente já consegue perceber que de fato é uma equipe muito boa. E o Southampton, na tabela de classificação, é o lanterna, 10 derrotas em 12 jogos, 24 gols sofridos. Foi a segunda equipe que mais sofreu gol na Premier League até o momento. A que mais sofreu foi o Wolverhampton, mas depois o time do Southampton foi a que mais sofreu. Nenhuma vitória fora de casa, saiu na frente em apenas um jogo e falhou em marcar em 50% das partidas. Marcou apenas 3 gols e tomou 13 fora de casa. O time do Brighton marcou 11 gols dentro de casa, não é tão goleador assim, mas marcou 11 gols dentro de casa e sofreu 8. Então já é uma equipe que sofre com um pouco mais de frequência. Olha só, em apenas um dos 6 jogos disputados, a equipe deixou de sofrer gol e também em apenas um dos 6 jogos disputados, a equipe deixou de marcar. Não é tanto de sair na frente do placar, mas tem um ataque mais confiável, né? O primeiro tempo do Brighton não é tão bom, apesar de ter mais vitórias e menos derrotas, a equipe sofre a mesma quantidade de gols que marca. Porém, eu posso até julgar esse primeiro tempo do Brighton, só que quando eu olho para o primeiro tempo do Southampton, qualquer coisa que o Brighton fizesse aqui seria melhor do que o Southampton. Southampton chega a quase 100% de derrota no primeiro tempo, nenhum gol marcado e 7 gols sofridos. No segundo tempo a gente já tem uma situação um pouco mais parelha, né? Então dá para ficar de olho sim numa possibilidade de vitória do Brighton por aqui, nesse back favorito, desde que o Brighton entre muito bem em campo.
Só que o que me chama a atenção é que o Brighton oferece muita chance para o adversário, então tomar um pouco de cuidado no ao vivo. Se você encontrar o Southampton contra-atacando, toma um pouco de cuidado, tá? O fato é que o Southampton marca pouquíssimo fora, então isso facilita bastante a vida do Brighton por aqui. Se você é um punter, eu não vou te indicar essa vitória de 1,40, porque o Southampton pode tentar buscar um empate fora de casa, pode tentar se fechar, então para valer a pena o risco, você precisa de uma cotação um pouco mais elevada, para o risco retorno ser interessante, né? Como o primeiro tempo do Brighton é menos goleador do que o segundo, eu não sei se essa vitória no HT me chama tanto atenção. Eu acho que o cenário cabível seria uma vitória do Brighton por talvez 2 gols de diferença, menos 1,25 pode ser interessante, e até mesmo uma vitória do Brighton no segundo tempo com uma cotação um pouco mais elevada. Falando em gols, me chama atenção aqui para o mercado de gols, principalmente no cenário do Brighton na frente. Então, se você encontrou o Brighton na frente do placar no primeiro tempo, olhar para um cenário de 2 ou até 3,5 gols não me parece ruim. Mesmo o Brighton não sendo tão goleador assim, o time do Southampton é tão frágil e toma tantos gols que eu não duvido que atrás do placar ele se exponha e acabe sofrendo mais gols por aqui. Então, eu olharia com carinho se o Brighton estiver na frente por um 2,5 para buscar mais 2 gols. Se estiver ganhando de 2-0 muito cedo, talvez até um 3,5 para buscar mais 2 gols também. Pode ser um cenário bem cabível por aqui. Fechou? Vou deixar aqui embaixo o espaço para você me ajudar com complementos, informações e correções, e também vou deixar o link do Radar Esportivo para outros jogos complementares na Turquia, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Holanda, na França e também na Argentina, né? Tem um jogo aqui do Estudiantes contra o River Plate que joga fora de casa. E claro, vou deixar aqui embaixo também o link da minha parceira Betfair. Se você não tem conta na Betfair, é a maior bolsa esportiva do mundo, com o Pix instantâneo na hora de você fazer o seu saque, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, fica com Deus e até amanhã.